som. Amém. Para quem eu não vi ainda, não falei, feliz ano novo para os irmãos. Que 2026 venha a ser um ano abençoado para todos vocês, para todos nós. Que o Senhor possa continuar abençoando a cada um de vocês. Amém? Eu achei que ia demorar um pouquinho mais, mas vamos lá. Vamos direto ao texto, porque se alguma coisa der errado, o texto vai estar falando. Eu queria ler com vocês, irmãos, em Marcos, capítulo 4, versículo 35. É um texto bem conhecido. Depois eu vou pedir a ajuda dos irmãos ali, do Lucas e do Vitor, para me auxiliar com duas imagens. Se quiser colocar, já pode colocar. Diz assim, Marcos, capítulo 4, versículo 35. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos. Quem que disse? Amém. Vamos passar para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: Por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém, irmãos, até aqui. Deixa eu abrir aqui. Esse texto, ele é interessante porque começa no capítulo 4, versículo 1 aqui, mas ele não termina no último versículo que nós lemos. Ele continua para o capítulo 5. E é engraçado que no capítulo 5 é a continuidade do que aconteceu. Jesus disse para eles: vamos passar para o outro lado. A imagem já está aqui, dá para apagar a luz ali para ficar melhor? Esse mar, que não é um mar, ele é um lago. Está escrito ali, Mar da Galileia, né? Tá certo, mas ele tem outro nome. Ele tem 24 quilômetros de comprimento e 14 quilômetros de largura. Pode colocar outra imagem, por favor? Aí é uma imagem já melhor de entender como que é esse mar, como que é esse lago. Então, na verdade, é o seguinte: esse lago, ele é abastecido pelo Rio Jordão. Então, ele é um rio de águas doces. E ele sai, e depois ele vai parar lá no Mar Morto. Então, ele passa por todo esse percurso aí, e vai parar lá no Mar Morto. Beleza, se ele é um rio, então ele não deveria ter ondas. Mas por que tem ondas? Porque a gente percebe que ali é um morro. Então, ali, o Mar da Galileia, ele está 220 metros abaixo do mar. Então, a gente tem vários morros ali, né? Tanto dos dois lados. E esse era o caminho que Jesus fazia. Ele passava de um lado para o outro, porque neste lugar tinha pessoas que moravam ali. Então, é engraçado que são situações que eles passavam que muito provavelmente eles já tinham passado. Porque o vento que passava lá em cima, ele vinha parar aqui embaixo nas águas. E aí, na hora que o vento encosta nas águas, ele vai movimentar e vai gerar as ondas. Então, muito provavelmente,
os discípulos que moravam ali perto, nas redondezas, eles já tinham passado por essa situação. E deveria ser algo normal. Mas a gente percebe que o texto, ele rege aqui em torno de 3 perguntas. Então, a gente vamos tentar entender esse texto. É muito conhecido, mas tem coisas importantes que a gente pode aprender nessa noite através dessas perguntas. Eles dizem assim: mestre, não te importas que pereçamos? A princípio parece que é uma simples pergunta, mas não é. Eles estão colocando uma conotação de censura. Senhor, você não está vendo o que está acontecendo? A gente está quase morrendo e o Senhor não está fazendo nada? Essa é a conotação da pergunta. Mestre, não te importas? E essa é a pergunta que nós fazemos sempre quando nós estamos passando por dificuldades. Senhor, olha eu aqui, eu sou tão pequenininho, olha para mim, o Senhor não está me enxergando. Aquele mimizinho ali que parece que não é um problema, mas ele é um problema. E abrindo um parênteses aqui, eu estava ouvindo um pastor falando sobre um psicólogo, e muito provavelmente por experiência de consultório, ele disse o seguinte, um psicólogo cristão, ele falou o seguinte, nós, crentes, costumamos dizer que quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós tiramos o nosso eu do trono e colocamos Jesus no trono. E ok, essa afirmação está correta. Só que ele disse que tem um porém. Qual que é o porém? Que, na verdade, quem está no trono, imagina aqui o trono, e quem está sentado no trono não é o nosso eu, é o nosso medo. E o nosso eu está abaixo do trono. E ele disse o seguinte: nós, seres humanos, nós temos medos. E isso faz parte, é normal. O que não pode acontecer é o medo nos travar, nos paralisar. E aí o que a gente faz? A gente tira o nosso eu de cena e coloca Jesus. Mas quem está acima é o medo. E aí a gente começa a querer que Jesus trabalhe em prol do nosso medo. Exemplo. Nós pais estamos criando os nossos filhos. Vou pegar um exemplo que vai incomodar. Se o seu filho chegar e falar assim: pai, eu quero ser um missionário e quero ir lá para a região de Gaza. O que você vai dizer? Tá doido? Não vai. Por quê? Porque quem está no trono é o nosso medo. É o nosso medo que está ditando a regra. Você não vai. Mas e se for o propósito de Deus? A gente vai estar colocando e deixando o nosso medo ditar o que vai acontecer com eles. E esse medo pode ser que vai paralisar eles e vai impedir ou vai atrapalhar momentaneamente o propósito de Deus. Então, ouvindo isso, eu achei muito interessante. Eu falei assim, faz muito sentido. Por exemplo, se eu disser assim para o irmão que é CLT, está trabalhando, ou para o irmão que trabalha na prefeitura ou no estado, esse tipo de coisa, concursado, sai do teu emprego e abre uma empresa, ele vai falar assim, estou fora, não vou, por quê? Porque eu tenho medo de não dar certo. Quem está operando? O nosso medo. Mas se Jesus falar para você, vai e abre, você vai estar com medo? Muito provavelmente sim. E até aí está tudo bem. Que é o que aconteceu com esses homens aqui. Eles estavam lá na embarcação e Jesus disse para ele, passemos para o outro lado. Se Jesus disse que era para passar, qual que era o destino deles? O outro lado. Mas o que aconteceu? Mestre, não te importas? Como se tivesse as coisas saído do controle. Aparentemente, para nós, às vezes parece que saiu do controle. Mas não do controle do Senhor. Então eu começo a entender esses questionamentos e nas entrelinhas perceber que
O medo, ele nos atrapalha. O medo, ele até nos paralisa, mas não deve acontecer isso. E eu percebo o seguinte, que o que gerou de incômodo na cabeça dos discípulos? Como assim? Nós estamos obedecendo a Jesus, porque ele disse que era para passar para o outro lado. Nós estamos passando para o outro lado, mas no meio do caminho surge uma tempestade. E aí o que confunde, o que dá um conflito na nossa cabeça é que quando a gente acha que, não, Jesus está no barco, Jesus está na nossa vida, Jesus está no controle de tudo, o que a gente pensa? Não vamos ter problemas. E isso não é verdade. Porque, às vezes, os problemas, eles vão existir para que nós aprendamos algo. E Jesus, ele tem essa metodologia. Tanto é que na outra tempestade, que Jesus, ao invés de estar no barco, ele está andando sobre as águas, ele está lá e ele vai acalmar. Então tem duas situações. Jesus, ele acalma as circunstâncias, ele acalma a tempestade que está fora, mas ele também acalma a tempestade que está dentro, na nossa cabeça. Às vezes as coisas acontecem e a gente começa a criar. Quando a gente está com medo, o que acontece? Um problema que é desse tamanhozinho, ele vira um problemão. Vou contar uma história para vocês. Quando eu era mais jovem, estava indo para a casa da minha avó com a minha família e passamos por um acidente. Um caminhão entrou na frente do carro, o carro entrou debaixo da carroceria e eu cortei a testa, abri 10 pontos. Tomei 10 pontos. As pessoas olhavam para mim e colocavam a mão na cabeça. Eu não sentia dor, não sentia nada. O que eu pensei? Deve ser um cortinho e está sangrando bastante. Deve ser isso. As pessoas olhavam para mim desesperadas. Aí eu falei assim, eu quero ver o que está acontecendo. Na hora que eu peguei, fui para o espelho, que eu olhei, quem ficou desesperado fui eu. Por quê? Porque quando eu vi, estava aberta a testa. Então, o que acontece? O medo, quando a gente não sabe o que vai acontecer lá no final, o nosso medo tende a aumentar. No começo do ano agora, o meu filho, ele machucou o pé. E ele falou assim, pai, machuquei o pé. Aí ele mostrou assim. Começou a sangrar um pouquinho. Daqui a pouco começou a sangrar um montão. O que aconteceu com ele? Começou a chorar de montão também. Aí a gente foi, tentou limpar, não sei o quê. Qual que era o medo dele? De ir para o hospital. Porque da outra vez que ele se machucou, ele tomou 3 pontos na testa. Dessa vez, qual era o medo dele? Eu vou para o médico de novo e vou tomar ponto de novo. Quando nós falamos assim, calma, vai secar, não vai precisar ir no hospital, parou de chorar. Por quê? Ele descobriu qual era o final. O que acontece com a gente quando a gente não sabe o que vai acontecer no final? O nosso medo vai lá no teto e a gente acha que o problema pequenininho vai transformar numa tempestade gigante. E nós, seres humanos, somos assim. E foi o que aconteceu com eles. Jesus falou, passemos para o outro lado. O que ia acontecer? Vamos passar para o outro lado. Só que, fora isso, ainda tem outro problema, que gerava conflito na cabeça dos discípulos. Porque, assim, está acontecendo a tempestade. Quem não sabe nadar aqui? Levanta a mão. Se a água estiver na cintura, já começa a dar um pouquinho de medo, né? Agora, se você não tem pé, aí agora acabou. Quem não sabe nadar, então vai ter problema. Aí o que acontece aqui com os discípulos? Eles tentando resolver um problema que teoricamente para eles era normal, porque já tinham passado por isso outras vezes, muito provavelmente. Eles começam a ficar desesperados e eles vão acordar quem? Jesus, que estava dormindo. Pensa no desespero destes homens. Eles são pescadores, sabem nadar, mas estavam as ondas muito fortes, os ventos muito fortes, e eles foram acordar Jesus. Outra coisa que acontece com a gente. Quando estamos passando por dificuldades, por problemas, ou o medo está batendo aqui no coração, o que a gente tem? Pressa. Pressa de resolver logo. E a gente tem duas coisas. Ou a gente tem pressa de resolver, ou a gente tem pressa para fugir. E é isso que acontece com a gente. Então, eles estavam assim, em conflito. Por quê? Porque eles estavam esperando que Jesus atendesse logo.
mas eles tiveram que ir acordar Jesus. O barco balançando para cá, balançando para lá, e Jesus, bem tranquilo, de boa. Por quê? Porque paz é você saber que tudo está sob controle em meio à tempestade. E Jesus é especialista nisso. Nós não. Nós somos frágeis, nós somos fracos, e isso é verdade. E aonde é que a gente consegue vencer? Somente em Cristo. Porque é Ele que nos capacita, é Ele que nos dá força, é Ele que nos direciona para vencer o medo e a tempestade, que é inevitável, irmãos. A Bíblia diz assim: quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando passares pelo fogo, não vai te queimar. Mas ele não está falando que não vai passar, ele está falando assim, quando? Então, se não aconteceu ainda, pode ficar esperto, porque vai acontecer. É inevitável. Quando passares, ele não está falando que vai morrer, ele está falando que você vai passar. E a gente precisa confiar. Por que a gente tem medo? Porque a gente não confia. Irmãos, quando nós estamos passando por dificuldade, por problema, é muito difícil para nós. Porque a gente não sabe o que vai acontecer, a gente não tem tantos recursos às vezes, a gente não tem condições, se tivesse a gente resolveria da nossa forma, do nosso jeito, e é nesse momento que a gente aprende a confiar em Deus. Se a gente não passar por dificuldades, a gente vai sempre confiar aqui, ó, no nosso braço, porque a gente vai lá e resolve. Quando a gente não consegue resolver, aí a gente apela: mestre, não te importas? Como se Jesus não estivesse sabendo o que está acontecendo. Como se Jesus não soubesse que ele ia passar para o outro lado, mas que eles iam passar pela tempestade. Jesus sabia. Quem não sabia eram eles. Jesus sabe o que vai acontecer conosco daqui 1 minuto, 2 minutos, 10 minutos. Quem não sabe é a gente. E nós temos que aprender a confiar em Deus. Nós temos que aprender, em meio a estas tempestades, a entender que ela é pedagógica. Que é um dos pontos que eu listei aqui. Porque a tempestade, ela é inevitável, ela é inadministrável às vezes. A tempestade, ela é pedagógica. Tem mais uma. Já falei, né, que elas existem e são inevitáveis. Elas são imprevisíveis. Elas chegam sem aviso prévio. Vou contar outra história para vocês, irmãos. Fui dormir. Acordei, não lembro, mas era acho que umas 4:30 da manhã. Com uma dor na barriga aqui do lado. Eu falei assim, como um bom doutor, vou tomar um banho e vai sarar. Levantei e fui para o banheiro. Tomei banho e a dor aumentando, aumentando, aumentando. Eu achei que eu ia desmaiar. Aí eu gritei: Valéria. Aí ela já: o que foi? Me leva para o hospital que eu acho que eu não vou aguentar. Eu vou desmaiar. E corre daqui, corre de lá, deixamos o menino em casa. E ela pegou o carro e... Quando a gente está na tempestade, irmãos, 1 minuto parece que é uma eternidade. Eu não sei quantos minutos a gente gastou até Mogi, mas parece, para mim parecia que passou uns 2 meses para chegar lá. E aí cheguei correndo, parei lá, a mulher me atendeu, eu estou aguardando, e a mulher aqui do lado. E passando, e entra um número lá, um nome de uma pessoa, outra pessoa. Eu falei assim: eu não estou aguentando, que hora que vai me atender? E uma dor insuportável. Aí, a médica, aí chamou. A Valéria pegou uma cadeira de roda. Aí eu achei que eu ia voar. Porque na hora que desceu a rampa, foi de uma vez. Vrr, passamos da sala do médico, da médica, voltamos, a médica começou a examinar. Você acha que você vai chegar no médico e vai passar? Não vai. Você vai ter que passar pela médica, depois você vai ter que ir para a medicação, vai ter que fazer exame para saber o que está acontecendo. E essa tempestade, para mim, parecia que não ia acabar nunca.
E aí tomei remédio, vomitava e não sei o quê. A médica falou assim, ó, eu acho que é isso, eu acho que é isso. As dores passaram e eu não voltei mais no hospital. Tá tudo certo. Tô bem. E aí agora eu fiquei pensando, cara, eu vou pregar sobre um tema que fala sobre medo, sobre tempestade, e essas coisas aconteceram comigo faz pouco tempo. Então eu vou usar tudo isso de exemplo para os irmãos. E aí a gente vai passando pelos problemas, e aí a gente vai ter história para contar. A gente acha que vai morrer, já achei que eu ia morrer. Falei, vou morrer, ó. Já vai cuidando, resolvendo aí, que eu não vou aguentar, não. Os homens dão risada, mas todos são assim. Todos são. Começou a dar uma gripezinha, já está lá, esparramado na cama, vou morrer, vou morrer. A gente é assim, está tudo certo. Voltando para o texto, irmãos. Existe uma outra pergunta, né? Mas vamos seguir aqui, deixa eu seguir meu roteiro aqui, para a gente não se perder. 4 motivos para ter fé e não medo. São 4 P's. O primeiro P é a promessa de Jesus. Se Jesus disse que vai acontecer, então vai acontecer. Se ele falou que é para passar para o outro lado, então vai passar para o outro lado. Vai chegar lá. Se ele está falando que vai vir a tempestade, eu queria dar um outro exemplo. Um exemplo que aconteceu com homens valentes da Bíblia. Elias, ele foi lá, enfrentou lá os profetas de Baal, estava todo poderosão, e aí veio uma mulher e falou assim, eu vou te matar. Quem não teria medo numa situação dessa? Eu teria. Estão me ameaçando de morte? Eu teria. E ele teve também. Gideão, quando Deus falou para ele assim, ó, é você que é o escolhido. Ele começou a colocar um monte de empecilho e falou assim que ele era o menor da casa dele. Davi é outro. Que a gente também coloca eles lá no topo, lá em cima, mas eles passaram por dificuldades também, igual a gente passa. Olha o que Davi faz, o que ele fez. E quando a gente está com medo, nós tomamos atitudes que nem que as pessoas desacreditam. O que Davi fez? Ele foi lá e enfrentou Golias. Estava lá também, todo poderoso. E agora eu sou embaçado. Aí, ele foi lá e matou Golias. Beleza, tudo certo. O que aconteceu? Saul começou a perseguir ele. O que ele fez? Correu. Eu acho que a gente também faria a mesma coisa. Aí, é engraçado, ele ao invés de tomar pensar e tomar uma decisão coerente, o que ele fez? Ele fugiu para um outro rei. E o rei era inimigo de Israel. Aí é brincadeira, né? Você está fugindo de um e vai cair na mão de outro. O que ele fez quando chegou lá? Deu de louco. Esperto. Começou a babar. Começou a arranhar as paredes, arranhar tudo lá. Por quê? Porque ele achou que ele ia morrer na mão do rei. Deu de louco. E é assim que está escrito na Bíblia. Então, quando nós estamos passando por dificuldades, que os problemas, as tempestades começam a nos apertar, nós somos tendenciosos a fazer besteira. Então a gente tem que ir para onde? Realmente, ir para os pés de Cristo. Buscar auxílio, buscar orientação na Bíblia, que tem de monte, que está aqui para atender a gente nas nossas aflições, nas nossas tempestades, porque o que aconteceu com eles acontece com a gente hoje. Você quer ver você ficar com medo? Vai ter um facão na empresa. E você está com uma dívida da sua casa que você acabou de comprar. Não vai ficar com medo? Eu ficaria também. É complicado. E esses camaradas estavam nessa situação. Um sendo ameaçado de morte, o outro teve que dar um de louco, babar, fazer um monte de coisa, porque estava sendo pressionado. E pode ter certeza, irmão, quando a gente tem uma palavra sobre as nossas vidas de honra, de glória, pode ter certeza que vai ter momentos difíceis. Porque a gente precisa aprender como nós vamos lidar com aquela situação.
Foi o que aconteceu com Davi. Eu falei dos 4 P's, né? Então vamos lá. O primeiro P é a promessa. Se ele disse que passemos, a gente vai passar. O segundo motivo, o segundo P é a presença de Jesus. Jesus estava com eles lá no barco. E Jesus está com você aqui hoje. Quer você acredite ou não, mas Ele está conosco, porque Ele prometeu. Ele disse que estaria conosco todos os dias. Então, se Ele disse, acredite. Terceiro P, a paz de Jesus. Jesus estava fazendo o quê? Dormindo. Se estão falando que vai te mandar embora, você está o quê? Desesperado lá. Você começa a vir para a igreja, você começa a fazer não sei o quê, começa a fazer um monte de coisa. Por quê? Senhor, você sabe, Senhor. Tem que pagar lá a conta tal, a conta não sei o quê. Tenho 2 crianças para criar, não sei o que lá. Você começa a contar um monte de historinha para Deus. É verdade, eu também sou assim. Não estou criticando, irmãos. Estou falando que nós somos assim. Quem é que consegue dormir em meio a uma tempestade? Só Jesus. Sabe por quê? Porque Ele não é criatura, Ele é o Criador. Então Ele está tudo está sob o controle. Tudo está sob o comando. Ele sabe o que vai acontecer em cada momento. Dá uma olhada naquele morro ali, ó. No capítulo 5, fala que tinha um propósito de Jesus chegar do outro lado. E daqui a pouco a gente vai chegar lá. Vamos para o quarto P. O quarto P é o poder de Jesus. E aí eu começo a entender, irmãos, que Marcos ele foi bem criterioso quando ele colocou esse texto aqui. Sabe por quê? Porque lá no capítulo 3, Jesus começa o seguinte: era um sábado e ele vai para a sinagoga. Chegando na sinagoga, tem um homem lá com um problema na mão. E aí, é sábado. Todo mundo aqui sabe que no sábado, judeu guarda o sábado. E não pode fazer nada. O que Jesus fez? Só para contrariar. Jesus vai lá e cura o homem. E aí, o que eles fizeram? Começaram a planejar. Nós vamos pegar ele. Nós vamos matar esse homem. Começaram a se planejar, por quê? Porque Jesus estava fazendo tudo que era contrário para eles. E aí vem desenrolando a história, Jesus cura ele, depois eles começam a falar que Jesus, ele faz essas coisas por Beelzebu, e vai passando. E aí chega no capítulo 4, Jesus está pregando. Por isso que ele foi dormir, irmãos, porque pregar, ensinar, cansa. Tem que estudar, tem que se preparar, tem que passar por uns probleminhas, para você ter história para contar, para poder ensinar. E Jesus estava lá, pregando a palavra. E aí vem passando, chega no versículo 35, entra no texto que nós falamos, e Jesus ele tem poder. E ele tem poder aonde? Ele tem poder sobre a natureza, porque ele fez o quê? Cala-te. Aquieta, fica quietinho aí. Onda, pode baixar, vento pode parar, porque quem está no comando sou eu. Jesus tem poder sobre a natureza, Jesus tem poder sobre as enfermidades. E tudo isso, sabe o que é? Tempestade para nós. Está tudo bem, fui dormir tranquilamente, de repente eu acordei com uma dor insuportável. Eu não esperava isso. E eu não podia fazer nada. Inadministrável. De repente, chegou. E Jesus tem poder. Eu tenho que ir até que horas? 9h20. Ixi, meu Deus. E Jesus tem poder sobre todas essas coisas, irmãos. Ele tem poder sobre as enfermidades. Quando a gente continua o texto, que nós dividimos em capítulos, mas aqui está claro que é uma continuidade do que está acontecendo. Aí Jesus faz o quê? A cura de um endemoniado Gerazeno.
Jesus, quando passa de um lado para o outro, ele vai dar de encontro nesse morro aí, ó. E o que tem nesse morro? Um cemitério. Ah, e à noite. Quando a gente vai num cemitério à noite, tudo que a gente não quer encontrar é alguém vivo lá. É verdade ou não é? Você sabe que lá não tem ninguém. Daqui a pouco sai um cara do nada lá, correndo atrás de você. Meu, não vai dar certo isso aí. Mas foi o que aconteceu aqui. Jesus passou de um lado para o outro, os discípulos aprenderam a lição, porque quem está no comando é ele, e ele foi lá porque ele tinha uma situação para resolver lá. Ele tinha que encontrar com esse camarada aqui, ó. Ele tinha que encontrar com esse demoniado. E aí eu percebo que Jesus tem poder sobre as enfermidades. Jesus tem poder sobre os demônios, porque ele foi lá e expulsou essa legião aqui. E ele foi lá porque ele tinha esse propósito. E eu percebo que o caminho de Jesus nem sempre vai ser só paz e alegria. Vai ter problema. Porque é ele que está no comando. E ele sabe o que vai acontecer. E ele tem poder para resolver todas as situações. E ele foi lá, encontrou esse endemoniado, expulsou todo esse demônio aqui, que tinha aqui nesse camarada, 6.000. E ele foi lá dar testemunho do que aconteceu na vida dele. Continuando, o que aconteceu? Está aqui, ó, pedido de Jairo. O que Jairo faz? Minha filha está com um problema. Morreu. E agora? Morreu. Ele está desesperado. Quer ver a gente perder o nosso chão? É mexer com os nossos filhos. É problema. E esse homem está aqui desesperado, pedindo para quê? Para que Jesus curasse a filha. E ele curou. E aí eu vejo que Jesus tem poder sobre a morte. Se alguém estiver precisando de vida, você está no lugar certo, irmãos. Porque quem é o autor da vida é Jesus Cristo. E Ele está aqui, Ele tem poder para dar vida. Ele tem poder para curar a enfermidade. E Ele tem poder e te dá poder para expulsar diabo também. Porque às vezes o diabo quer se levantar contra as nossas vidas e o que a gente tem que fazer é expulsar mesmo. Jesus tem poder. E é engraçado que os discípulos, eles já tinham um período com Jesus, passaram por todos esses momentos aqui, Jesus pregando, Jesus já tinha curado, e eles fazem uma pergunta: mas quem é este que até o mar lhe obedece? Eles ficaram abismados, eles ficaram cheios de temor, porque eles estavam conhecendo o mestre deles. E a gente fica assim também. Quando acontece algo bom com a gente, glória a Deus, Deus é maravilhoso. E é verdade. E assim como eles ficaram atônitos, a gente também fica. São exemplos que tem na Bíblia que reflete o que nós passamos hoje. Talvez uma situação diferente? Sim. Mas se alguém estiver em alto mar, pode ter certeza que vai enfrentar umas tempestades dessa aí também. E a gente vai passando pelas situações, passando pelas provas, passando pelas dificuldades. Às vezes o medo quer nos paralisar. Mas o que Jesus está falando? Continua. Não desista. Eu estou contigo. Eu estou aqui hoje para acalmar as circunstâncias, seja fora ou seja dentro. Quem está dizendo isso não sou eu, irmãos. Quem está dizendo isso é Jesus. Nós precisamos crer no que nós lemos. Nós precisamos realmente depositar a nossa fé, dar crédito na palavra, porque as coisas, elas acontecem. Às vezes a gente está passando por dificuldade e daqui a pouco, do nada, aparece uma solução que a gente não estava enxergando. Às vezes, eu já cansei de ouvir pessoas falando isso:
Inclusive, no final do ano eu estava conversando com um irmão lá do condomínio, lá onde eu moro, e ele disse que ele veio contar um testemunho da vida dele, e ele falou assim, uma vez eu tive um sonho, e eu não entendi muito bem, mas eu falei assim, eu preciso ajudar essa pessoa. E aí ele falou assim, ligou para ela, falou assim, não sei o que está acontecendo, eu tive um sonho, e eu vou seguir o que eu acho que eu tenho que fazer. Me passa seu Pix que eu vou fazer uma transferência para você. Aí ele não falou valor, não falou nada. Aí a pessoa falou assim, você lembra aquele dia que você fez isso? Eu estava prestes a ser despejada da minha casa. Aquele dinheiro chegou na hora certa. Ela foi lá e resolveu o problema dela. Quem fez isso? O Senhor. Mas através de alguém. E você pode ser essa pessoa. Eu posso ser essa pessoa. Que Deus vai usar para alcançar alguém. O que Jesus vai fazer? Ele vai acalmar as nossas tempestades internas e talvez externas. Vai trabalhar nas nossas vidas para depois, através das nossas vidas, Ele trabalhar e alcançar outras vidas. É assim que Deus faz nas nossas vidas. Ele faz na nossa para a gente fazer em outra. Ele usa a gente para fazer em outra. Ele foi lá do outro lado porque ele tinha que libertar um homem. E esse homem, depois, ele tinha que falar o que aconteceu com ele. Ele tinha que ir para o outro lado porque ele tinha que curar uma pessoa. Ele tinha que ir para o outro lado porque ele tinha que expulsar os demônios. E ele usou quem para ir para o outro lado? Os discípulos, através daquele barco. É assim que ele faz nas nossas vidas. É um texto muito conhecido. Eu tenho mais umas 10 páginas, eu vou acabar lá para umas 11h30 da noite, brincadeira. Não é. Mas, eu quero dizer isso para os irmãos, que Deus ele está no controle, irmãos. Eu vou ler a minha conclusão, que é bem pequenininha, para não passar do tempo. Conclusão. O caminho de Jesus nem sempre será tranquilo. Mas temos que entender que Jesus está no controle de todas as coisas e é na tempestade que aprendemos. E a tempestade não é para nos destruir, mas para nos fortalecer. É fácil da gente entender a tempestade de Jonas. Por quê? Porque Jonas estava desobedecendo. Deus falou para ele, vai para o lado de lá. O que ele fez? Então eu vou para lá. E veio uma tempestade. E ele foi lançado para fora do barco. E veio um grande peixe e falou assim, você tem que ir para o lado de lá. É assim que Deus faz. Então fica uma lição para nós também. Que pessoas desviadas é ponto certo de tempestade. Por quê? Para matar? Não. Mas para te trazer de volta. Outra situação complicada que teve 3 jovens que passaram. Os amigos de Daniel. Eles estavam lá e o rei falou o seguinte, vocês vão ter que adorar essa estátua. E eles falaram o quê? Não vamos fazer. E aí tem os caguetas, foram lá e entregaram eles. E falou assim, eles não querem se encurvar diante da sua estátua. Então a gente vai lançar eles lá na fornalha. E eles foram amarrados e eles foram lançados na fornalha. Eles poderiam ficar tristes, né? Caramba, a gente está obedecendo a Deus. Nós estamos aqui só para adorar a Ele. E Ele vai deixar acontecer isso com a gente, eu não estou acreditando nisso. Eles poderiam pensar isso. Mas eles falaram, não. Se Deus quiser tirar, Ele tira. Senão a gente vai cair lá dentro. E eles foram para lá dentro. O que eles falaram? Mas espera aí. Nós lançamos quantas pessoas lá dentro? 3. Mas eu estou vendo 4. E pior, eles estavam amarrados. Mas agora estão andando lá dentro. Outra lição que eu tiro, irmãos. As amarras que tem nas nossas vidas, elas vão ter que ser queimadas.
Se você estiver dentro de uma fornalha, fique tranquilo, não vai queimar você. Mas o que te prende, pode ter certeza que vai cair. E eles poderiam ter ficado com medo, e está tudo certo, natural. Mas eles enfrentaram. E é isso que a gente tem que fazer. Enfrentar realmente as dificuldades, as tempestades, o medo. Eu estou com medo, mas mesmo assim eu vou atravessar. Eu tenho medo de andar de avião, mas não vai ter jeito, eu vou ter que andar. E se você não for, você não vai, de repente você precisa do emprego, está lá do outro lado. E você vai ter que ir. E aí? Então, o medo não pode nos paralisar. As tempestades não vão destruir as nossas vidas. Pelo contrário, nós vamos passar, nós vamos aprender, vamos nos fortalecer, entender que a nossa vida não é sorte, não é azar, não é o acaso, não é misticismo, porque nós estamos sim numa campanha, mas a gente não está aqui, nós cremos que tudo está no controle de Deus, e não cai uma folha de uma árvore sem que Ele saiba. Não é sorte, não é azar, é Deus, é Ele que faz nas nossas vidas. É Ele que nos sustenta, é Ele que transforma as nossas vidas, é Ele que cura, liberta para que você depois derrame na cabeça de alguém, transborde em alguém, vai lá e vai pregar a palavra, vai contar a sua história, o seu testemunho, e a pessoa vai entender que existe um Deus que salva, um Deus que cura, que é esse que nós acreditamos. A promessa de Jesus e a realidade são a mesma coisa. Se Ele prometeu, pode ter certeza que vai virar realidade. Ele é fiel para cumprir. Jesus é a vida e a última palavra é dele. O médico pode falar que não, mas quem vai falar o que vai acontecer é Ele. E também é o seguinte, irmãos. Se ninguém leu o Apocalipse ainda, leia. Porque aí o seu medo vai sumir. Porque aí você já descobriu o que vai acontecer no final. Quando morrer, vai estar o quê? Vai estar do outro lado, na eternidade com Cristo. Glória a Deus por isso. Mas quem quer morrer? Ninguém quer. Mas infelizmente é o caminho que precisa, é a ponte. Se Jesus não voltar, é a ponte que a gente tem. Mas a gente não pensa assim, a gente não acredita assim, e a gente não foi ensinado assim. Por isso que a gente tem medo. E realmente, a gente não sabe o que vai acontecer, né? Quando fechar o olho, o que acontece? Tem que ler a Bíblia. Então, irmãos, para eu finalizar, fique firme e não duvide, porque Deus está no controle de todas as coisas. Ele sabe o que vai acontecer com cada um de nós. Ele sabe das tempestades, Ele sabe das lutas, Ele sabe das dificuldades, Ele sabe dos nossos medos, e por isso que Ele falou, eu estou dentro do barco e acalmo a tempestade. E se eu não estiver dentro do barco, eu vou andar por sobre o mar e vou acalmar lá. Mas o que está acontecendo dentro de nós, que foi o que Ele fez. E é essa palavra que Deus colocou no meu coração, que essa palavra venha nortear o ano de 2026 nas nossas vidas, porque os problemas eles não vão parar de acontecer. Se a gente conseguir resolver, amém, vamos resolver. Se a gente não consegue, a gente tem que buscar reforço. E isso a gente encontra em Deus. Que 2026 venha a ser realmente, irmãos, um ano abençoado para todos nós. A gente sabe que o Brasil, o mundo está passando por muitos problemas, muitas guerras, muitas dificuldades. O nosso governo está fazendo muita bagunça. Mas essa tempestade a gente sabe quem acalma. Vamos confiar em Deus, porque Deus ele é fiel, amém? As palmas louvam ao Senhor, irmãos.